Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Hoje é quinta-feira e nós estamos começando mais uma vez o estudo sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Estudamos durante essa semana várias igrejas, conteúdos, a aplicação desses conteúdos na minha vida e na sua vida também. E eu convido você, sua família, seus amigos a serem bem-vindos, porque nós vamos estudar mais uma vez um tema profundo hoje que vai com certeza tocar o seu coração. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, eu estarei com você aguardando para estudarmos Apocalipse, revelações de esperança. A gente volta já. É muito bom contar mais uma vez com a sua audiência, a sua participação aqui no nosso estudo do biblia.com.br. Estamos estudando juntos a Palavra de Deus, estudando o livro do Apocalipse e você participando com a gente também, baseado no nosso guia de estudo Apocalipse Revelações de Esperança. Antes de começar, eu estava lendo aqui um pouco o material e pessoas participando com a gente pelas redes sociais também, algumas pessoas dizendo assim, olha, que bom ter vocês, que bom abordar esse tema tão importante, que bom saber que vocês estão com a gente, mas é um pouco tempo, mas lembrando a você que está assistindo pela primeira vez, que nós temos o programa de segunda a quinta-feira, às 8h30 da noite. Então a gente divide em 4 partes cada estudo do livro do Apocalipse aqui. Nós estamos na terceira semana, estamos estudando nessa terceira semana as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E a gente lembra que todo esse estudo é baseado nesse guia, no guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança, tá bom? E você pode entrar em contato com a gente, fazendo o seu pedido através das redes sociais, mas de uma maneira muito fácil, entrando em contato com a gente pelo telefone, que é o 12 98100 1615. Pega o seu celular aí, registra o nosso número, envie um WhatsApp para a gente, que a gente vai fazer questão de enviar para a sua casa esse estudo, tá bom? É gratuito e ele é a base do nosso estudo durante essa temática, durante essa temporada aí. Serão algumas semanas que nós estaremos estudando o livro do Apocalipse. E nós vamos lembrando que após o término dele, partiremos para outro estudo, outro material que a Novo Tempo tem produzido, mas esse é o momento da gente se aprofundar nesse livro também. Se você está acompanhando em horário comercial e você quiser pedir esse guia de estudos também, o nosso telefone é o 12 21 27 31 21. É o contato fácil de você ligar para a gente aqui e ter um grupo aguardando a sua ligação e nós vamos fazer questão de enviar para você, aonde você tiver, esse guia de estudos também, tá bom? Se você quiser participar, hoje eu vou tentar responder 2 perguntas bem rapidamente aqui, a hora que nós estivermos abordando o programa, mas se você quiser participar com a gente também, siga o nosso Instagram, é o @Escola Bíblica NT, tá bom? @Escola Bíblica NT. Você pode seguir o nosso Facebook também, que é o Escola Bíblica NT. Sempre que possível a gente transmite ao vivo pelo Facebook. E se você quiser acompanhar os estudos anteriores, de repente para você pegar a sequência, acompanhar direitinho, siga também o nosso YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Os materiais anteriores ao dia de hoje estão todos lá, você pode acompanhar também, tá bom? Vamos orar? Vamos abrir nosso coração e hoje nós temos 2 estudos muito importantes, as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. O que essas 2 igrejas têm a ver comigo e com você também? Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por teu amor, por teu cuidado, por teu carinho com cada um de nós. Obrigado porque esses amigos queridos têm buscado na tua palavra a verdade que nos ensina. Nós não queremos falar nesse momento especificamente de religiões, mas falar da tua vontade para nós. Guia o nosso coração e nos ajude a compreendermos a tua mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. E nós começamos já esse primeiro bloco aqui apresentando para você algumas informações. Lembre-se de uma coisa, a base do nosso estudo é
a ilha de Patmos, quando João escreveu os sonhos e visões de Deus no livro do Apocalipse, esse livro que é uma revelação. Então Deus orienta que ele escreva às 7 igrejas da Ásia Menor. Lembrando que hoje é a região da Turquia. A Ásia Menor compunha várias igrejas e Deus pediu que João escrevesse para 7 dessas várias igrejas, que tem uma relação muito forte comigo e com você também. E uma relação muito forte também com a trajetória do cristianismo ao longo da história, a partir de Cristo Jesus. E eu lembro uma coisa muito importante para nós termos como base aqui no nosso guia de estudos. E a informação é a seguinte: nunca se esqueça de uma coisa. A gente tem uma certa dificuldade em entender que o livro do Apocalipse, ele tem uma aplicação secundária, né? Por exemplo, as 7 igrejas, elas foram igrejas reais, mas elas têm uma aplicação nos dias de hoje também. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, quando nós lemos o livro de Isaías, quando nós lemos, por exemplo, Colossenses, Romanos, que Paulo escreveu, cartas que ele escreveu a essas igrejas, todas elas foram direcionadas a um período histórico, né? O povo de Israel ou algumas igrejas da época, mas a gente nunca pode se esquecer de que há uma relação muito forte da Bíblia comigo e com você também. Quando você lê o livro de Isaías, ele tem que servir para você hoje. Quando você lê o livro de Romanos, ele tem que servir para você hoje também. E o livro do Apocalipse não é diferente. Ele tem uma aplicação histórica, pessoal, para você. E nós começamos então trazendo algumas informações sobre a igreja, a penúltima igreja. Eu queria apresentar para você qual é essa penúltima igreja já. É a igreja de Filadélfia. Qual a relevância dessa igreja no livro do Apocalipse? Qual a relação dela ao longo da história e comigo, com você também? Apocalipse 3, 7 a 13 começa a descrever um pouco a história dessa igreja. Só que antes de mais nada, eu queria passar algumas informações dela para você aqui. Eu tenho em mãos a palavra Filadélfia, ela é a fusão de 2 palavras gregas que têm um significado de amor fraterno. A base do fundamento dessa cidade de Filadélfia foi um conflito que gerou a morte de um irmão, e o amor de um irmão para com o outro era tão grande, que ele se sentiu triste e fundou uma cidade, a cidade de Filadélfia. Por isso, o significado dessa cidade é amor fraterno, amor de um irmão para com o irmão. Mas com o passar do tempo, essa cidade começou a divulgar, a propagar o paganismo, heresias contrárias ao que até então os cristãos que viviam na época não aceitavam. Essa é a base dessa estrutura dessa cidade. A gente vai conhecer algumas coisinhas a mais dela aqui. Você pode acompanhar. A localização dessa cidade estava na Estrada Imperial. Algumas informações turísticas. Ela era culturalmente rica, acessível a toda a região da Lídia e Frígia. Então, uma coisa importante que vai nos ajudar a entender um pouco profeticamente é que ela era uma cidade muito, mas muito rica. Terceira informação sobre Filadélfia. Informações gerais. Uma cidade muito suscetível a terremotos também. Essa é a base da cidade de Filadélfia. E nós temos aqui, então, a mensagem que foi enviada para essa igreja. Deus chega diante de João, diga assim, escreva para 7 igrejas, e a carta vai sendo encaminhada igreja por igreja. E nós lemos, então, agora, nesse momento, qual foi o conteúdo direcionado à igreja de Filadélfia. Olha o que Deus pede que João escreva. Apocalipse 3, 7 a 13 diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu sempre acho interessante porque, como eu mencionei para você, sempre as 7 igrejas elas têm uma relação com essa frase. Deus dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei quem são vocês. E aqui continua: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem que são judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos meus pés e reconheçam que os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei a hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E chegando então à parte final, farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós dividimos as informações ditas nessa carta direcionada a Filadélfia, nós percebemos uma coisa muito importante. Há uma saudação de Deus para essa igreja, e a saudação é: Jesus tem autoridade plena para abençoar você. A segunda parte diz assim, que Jesus faz um elogio a essa igreja. Você pode ver na tela agora. Guardam a palavra de Deus e não negam a palavra de Deus. Essa é mais uma igreja que não recebe nenhuma reprovação de Deus, nenhuma condenação. Essa igreja, ao contrário da grande maioria delas, ela é uma igreja que permanece firme nos caminhos de Deus. Era uma cidade influente? Sim. Era uma cidade que perseguia religiosamente? Sim. Mas a igreja permaneceu fiel a Deus. E essa igreja representa hoje muitos cristãos. Cristãos que em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à influência pagã, em meio à violência que existe fora do ambiente familiar, ou dentro da igreja, ou dentro do ambiente familiar, eles permanecem fiéis a Deus. Você é um deles. Você é uma pessoa que tem sido influenciada negativamente, mas permanece fiel. Essa é a mensagem dita a essa igreja, a igreja de Filadélfia. Historicamente, a gente já está indo para o intervalo, mas historicamente a igreja de Filadélfia, ela cobriu o período de 1833 a 1844. Não se esqueça de uma coisa, que cada uma dessas igrejas, além do contexto local, ela tem uma relação muito forte também com a trajetória do cristianismo. E foi esse período que essa igreja de Filadélfia cobriu. Após o intervalo, eu quero dizer para você algumas coisas importantes sobre esse período histórico que cobriu a história do cristianismo, detalhado sobre Filadélfia. E não se esqueça de uma coisa, após o intervalo, a gente vai estudar sobre Laodiceia, uma igreja que tem uma relação com os dias de hoje, a 7ª igreja. A gente volta já. O nosso tempo passa rapidamente, estamos aqui estudando as 7 igrejas, a igreja de Filadélfia. 2 respostas rápidas para eu não deixar de responder a você que entra em contato com a gente aqui. Tivemos 2 perguntas. Uma das perguntas é a seguinte: pastor, você mencionou para a gente aqui alguns textos que apontam biblicamente que um dia profético representa um ano, ou 365 dias, né, que automaticamente é o período de um ano. Se você quiser acompanhar mais informações sobre quais são esses textos, você que está em casa e você que fez a pergunta, ele está no Stories, para quem segue o Instagram aqui do Escola Bíblica, estão todos os textos, tá? Se você quiser acompanhar. Uma segunda pergunta que foi feita há pouco aqui é a seguinte: por que é tão mencionado o número 7 aí no programa? Por que vocês mencionam tanto? Por que a Bíblia menciona tanto o número 7 também, né? Nós, de maneira nenhuma, e a Bíblia não aponta isso, não acreditamos em numerologia. Não quer dizer que um número determine determinadas coisas, né? É até uma redundância ali. Um número não gere determinadas decisões. Mas o fato é que a Bíblia menciona alguns números como símbolos. Por exemplo, o número 6 é um número, em alguns contextos bíblicos, históricos e proféticos, referente a atitudes humanas. E o número 7 representa plenitude, perfeição. Então, por isso a gente aborda e vale a pena estudar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos voltar ao tema, nosso tempo está passando. Nós vamos aqui apresentar para você, historicamente, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi uma igreja que permaneceu fiel a Deus.
Por volta de 1500 aconteceu a Reforma Protestante. Já ouviu falar da Reforma Protestante nesse período? As coisas foram acontecendo e, de repente, mais ou menos nesse período de tempo, 1843 a 1844, se a gente conseguir pegar a tela então, aponta uma característica dessa igreja. Os movimentos missionários começaram a surgir, começaram a se pregar muito sobre a volta de Jesus. A Bíblia foi distribuída em vários continentes e também Deus levantou um movimento. Houve um desapontamento de 100 pessoas e hoje são 20 milhões. O que tem a ver isso? Um desapontamento de 100 pessoas e hoje 20 milhões? Mais ou menos por volta do ano de 1833 a 1844, algumas pessoas começaram a pregar sobre a volta de Jesus. A igreja se tornou fervorosa após a Reforma Protestante. Só que, no entanto, houve um desapontamento. Muitos acreditavam que Jesus voltaria naquele período. Ele não voltou. Como Jesus não voltou, e foi um erro profético ali, um equívoco, uma falta de compreensão naquele momento, muitas pessoas desistiram. 100 pessoas permaneceram. E fruto dessas 100 pessoas, hoje são 20 milhões de pessoas, e eu faço parte desse grupo. E você pode fazer parte também, que continuam acreditando que Jesus vai voltar. Foi um erro histórico, foi um erro de cálculo, mas o fato é que existe esperança na volta de Jesus. Vamos para a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, vamos conhecer essa igreja. Para mim, ela se torna mais importante porque ela tem a ver comigo e com você hoje. Igreja de Laodiceia, apontada em Apocalipse 3, 14 a 22. E Colossenses 4,16 diz assim que Paulo, ele escreveu também a essa igreja de Laodiceia, só que ele perdeu a carta. E olha que interessante, olha o que ele diz então para os colossenses. Ele diz assim: e quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei com que também seja levada à igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, leve a vós também. Paulo está dizendo o seguinte: eu também tenho uma mensagem para Laodiceia, assim como João teve. A igreja de Laodiceia é uma igreja que precisava de uma mensagem. Por quê? Porque era uma igreja que representava uma frase muito importante. Aliás, a cidade de Laodiceia ela tinha um nome bem significativo. Lau, povo do juízo. O próprio nome, o próprio termo ali referente a Laodiceia tinha esse significado, povo do juízo. O nome da cidade. E nós vamos ver algumas características dessa cidade bem rapidamente aqui, vale a pena. Era um centro bancário e financeiro, era uma cidade rica. Primeiro ponto, e isso é muito importante para nós entendermos profeticamente, cidade rica. Segundo ponto, era um centro de indústria de tecidos. Rica, produzia tecidos. A cidade de Laodiceia. Terceira informação, rica, produzia tecidos e era uma referência na escola de medicina, famosa principalmente por ungüentos, que se falava, quase milagrosos, que curavam problemas no ouvido e também nos olhos. Uma medicina muito forte, com colírios e cura de ouvidos, como se fossem os oftalmos hoje. Quarta característica, era um centro de águas térmicas ou águas termais. A região era formada por 3 cidades, inclusive Colossos ficava ao redor ali. E como Laodiceia tinha águas termais, Colossos, ou os colossenses é que banhavam a cidade de Laodiceia com água potável, porque a água da cidade era uma água morna, era uma água que não era possível para beber. Algumas informações para mim e para você. Essa citação aqui de George Eldon diz o seguinte: a carta aos laodicenses não menciona perseguição por funcionários romanos, dificuldades com judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes havia um núcleo remanescente que tinha preservado a fé, enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. A cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja.
a cidade influenciou a igreja se tornou morna, como aquela cidade tinha águas termais, águas mornas. E qual foi a mensagem que Deus trouxe para essa igreja? Olha a mensagem. Apocalipse 3, 14 a 21. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és o quê? Morno. Não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo para te enriqueceres, roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio. Olha que interessante, algumas aplicações bem importantes aqui. Laodiceia era rica, tinha águas termais, ela tinha uma influência muito forte na cura dos olhos e ouvidos, nos colírios. Era uma cidade também banhada por águas termais e produzia tecidos. E Deus usa justamente a linguagem do contexto daquela cidade e aplica à igreja, dizendo assim: olha, você acha que você é rica? Você acha que as suas roupas são roupas brancas? Você acha que os seus olhos enxergam bem? E continua a mensagem de Deus para essa igreja: eu repreendo e castigo todos a quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que seja entregue, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Qual a relação da igreja de Laodiceia com o período histórico? A igreja anterior, Filadélfia, termina em 1844. Uma igreja forte que pregava a volta de Jesus. De 1844 até os dias de hoje, a Bíblia aponta uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja indiferente. E é isso que nós temos visto na igreja cristã hoje. Uma igreja que realmente pensa que tem tudo. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu queria que você colocasse no seu coração. Antes disso, vamos responder uma pergunta. Mas abra o seu coração para a mensagem de Deus. A pergunta do estudo, ela é a pergunta 5. Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno? Qual é a mensagem que Deus traz para mim e para você e para a igreja de Laodiceia nos dias de hoje? A mensagem é: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus faz um convite para você e para mim também. A igreja cristã hoje é uma igreja que tem, em várias esferas, em várias denominações, dinheiro, recursos, TVs, rádios, medicina, influência. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: você está vivendo de ilusão. Você precisa de mim. Não é isso que você tem visto por aí? Cristãos mornos, indiferentes, cristãos lights, cristãos que conhecem a palavra de Deus, mas vivem uma vida dupla. Era assim que Laodiceia vivia, e é assim que o cristianismo tem vivido hoje. E Deus diz assim: eu aconselho você a se arrepender. Qual que é a mensagem que Deus dá para mim e para você? A mensagem que Deus envia. Olha o que diz Apocalipse 3, 21 e 22. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja que nós estudamos aqui representa uma igreja da Ásia Menor, períodos proféticos na história cristã. Representa características de cristãos nos dias de hoje. Mas a igreja que demonstra como está vivendo a igreja cristã hoje é a igreja de Laodiceia.
Hoje o povo de Deus é um povo morno, indiferente, que acredita que tem tudo. E Deus diz assim, eu aconselho vocês, Deus não aponta o dedo, mas Ele aconselha, comprem de mim ouro provado no fogo, vestiduras brancas, colírio para vocês enxergarem a situação que vocês estão vivendo. E Jesus faz esse convite, quem tem ouvidos, ouça, e você tem, eu tenho, a mensagem que Deus diz a cada uma das igrejas, para mim e para você. Aceite o chamado e o convite de Deus. Semana que vem tem mais estudos. Não se esqueça que Deus sempre tem uma mensagem para você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela extraordinária mensagem que o Senhor nos traz através dessas igrejas. Se estamos mornos, tire essa indiferença do nosso coração, nos revigore e nos ajude a nos prepararmos para a Tua breve volta. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.